bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Deixa aqui logo meu bom dia para todo mundo, né? A gente vai hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre hidrografia. Já é uma fala que a gente começou desde o mês de setembro. E basicamente a ideia é a gente dar continuidade, né, digamos assim, a todo aquele material que nós já vínhamos estudando nas aulas anteriores. A gente começou falando sobre a disponibilidade de água no nosso planeta. Depois a gente fez uma breve análise, né, sobre alguns termos que são bastante utilizados quando nós estamos se referindo a esse assunto. Depois a gente fez uma fala sobre as principais bacias e regiões hidrográficas brasileiras. E hoje basicamente continuamos a fala sobre essas regiões hidrográficas, só que parte 2, né, a continuidade, tá bom? Então desde já, galera, só reforçar aquelas 3 regrinhas básicas das nossas aulas, né? Lá no canto fica o nosso QR Code, que é exatamente para vocês baixarem o material produzido aqui, né, sem esse layout aqui do canal, tá? Não deixem ou não esqueçam de colocar a frequência aí nos comentários, ela é extremamente importante. E se tiver alguma dúvida, manda para mim que eu vou estar aqui exatamente nesse momento, né, disponível a ajudá-los, tá? Então, basicamente, essas são as 3 regrinhas que a gente precisa lembrar sempre nas nossas aulas de geografia, beleza? Então, sem mais delongas, para que o vídeo não fique muito longo, a gente vai, como eu já falava, né, dar continuidade nesse material sobre hidrografia, beleza? Então, galera, o nosso material aqui hoje é exatamente essa continuidade em relação à hidrografia, né? A hidrografia, basicamente nas aulas anteriores a gente começou uma fala sobre as principais regiões hidrográficas do Brasil. A gente fez inclusive, né, um geral sobre a caracterização dessa hidrografia brasileira. Aí começamos a destacar essas regiões hidrográficas e hoje nós vamos dar continuidade ainda sobre esse assunto. Por isso que aí na parte do título, né, a gente tem exatamente as regiões hidrográficas brasileiras, parte 2, beleza? Então hoje, galera, ó, nós vamos falar sobre a região hidrográfica do São Francisco. Vamos destacar também a região hidrográfica do Atlântico Sudeste. Vamos falar sobre as regiões hidrográficas do Nordeste Ocidental, que é essa parte do Nordeste mais para o lado oeste, né? Mais para o lado da Amazônia. Parnaíba e Atlântico Sul. Tá? Vamos falar sobre a região hidrográfica do Paraguai e a região hidrográfica do Uruguai e também do Atlântico Sul. Beleza? Então, basicamente é esse o material que a gente tem para conversar hoje, tá? Vou dar um zoom aqui para que a gente possa acompanhar, né, mais de pertinho aqui o nosso material. E em todas as bacias hidrográficas eu coloquei um mapa para que a gente pudesse perceber onde que começa, né, e onde que essas regiões elas são encontradas do ponto de vista regional. Tá bom? Então vamos começar aqui pela do São Francisco. Ó. Ela representa quase 8% do território brasileiro. Tá? É importante a gente destacar que o sentido de drenagem dessa bacia, ela sai da região sul, da região sudeste mais precisamente, né, para o norte do Brasil. Ou seja, ela vem de baixo para cima, nessa visão. Tá? O rio principal dessa bacia ou dessa região é o rio São Francisco, que inclusive dá o nome aí à região hidrográfica. Ele é um rio que tem a sua nascente no estado de Minas Gerais, mais precisamente na Serra da Canastra, tá? E ele se desloca em direção ao Nordeste, mais precisamente ali numa região entre o estado de Alagoas e Sergipe, tá? Onde ele chega até o oceano. Então ele nasce mais ou menos nessa faixa aqui do território, que eu risquei aqui no mapa, que é lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e deságua no oceano nesse ponto aqui, entre os estados de Sergipe e de Alagoas, ok?
Essa região ela é bastante aproveitada para a produção de energia, tá? E aí você facilmente encontra várias e pequenas também, né, hidrelétricas instaladas ao longo do Rio São Francisco, tá bom? Um dos principais destaques é Sobradinho e Paulo Afonso, né? São duas hidrelétricas bem, digamos assim, de destaque nesse Rio São Francisco. Também é possível encontrar diversos projetos de irrigação que se concentram principalmente nas regiões mais semiáridas, lá do Nordeste, tá? E também ele é bem utilizado para navegação. Só que no ponto de vista de navegação, alguns trechos do rio ele é bastante assoreado. Então é muito comum encontrar bancos de areia ao longo desse curso, o que em alguns trechos, no período onde o índice de chuva é menor, a navegação ela infelizmente não acontece, né? Existe uma descontinuidade por conta desse assoreamento. E assoreamento esse que é resultado da retirada, né, da vegetação da margem do rio. Então geralmente a galera utiliza essa margem para fazer alguns tipos de cultivo e aí ele retira a mata original e acaba deixando essa margem mais vulnerável para a retirada de material, e esse material, como a gente já conversou, ele vai se acumular no fundo do rio, o que consequentemente vai gerar também esse assoreamento, tá? Então, como vocês podem perceber aí, a região, né, do São Francisco, ali hidrográfico São Francisco, ela é muito bem aproveitada, principalmente para geração de energia, mas também é aproveitada para projetos de irrigação e também para navegação. Porém, na navegação existem esses obstáculos, né, que acontecem principalmente no período onde o índice de chuva é menor e, consequentemente, onde há uma maior concentração de material assoreado, tá bom? Tem um ponto aí que a gente pode destacar mais da atualidade, que é o projeto de transposição de suas águas, né? O nome do projeto, na verdade, é a transposição do São Francisco. Então, o que seria esse projeto? Esse projeto, ele é uma forma de se levar a água para as regiões onde esse rio não passa. É basicamente por aí. Só que ele é um projeto, né, que além de receber grandes destaques na atualidade, exatamente por levar água para regiões carentes de recursos hídricos, ele também sofre uma série de polêmicas na atualidade. Então ele é um projeto que se discute muito a finalidade, existem algumas discussões, alguns argumentos que dizem que essa água ela vai favorecer mais os grandes latifundiários, e inclusive os famosos, como nós chamamos, viveiros de camarão, né? Atividade carcinicultura, tá? E não para a população que realmente precisa, é mais para atender interesses econômicos de grandes empresários. Existe essa discussão, tá? O custo do projeto, só para vocês terem ideia, ao longo de mais ou menos aí 2 décadas, né, que o projeto já deveria ter sido finalizado e ainda não foi, o valor dele quase que quadruplicou, né? Ou seja, do valor inicial ele já teve, digamos assim, vários aumentos, né? Chega a ser até mais de 4 vezes o valor inicial projetado, além do prazo da entrega. Essa entrega ela deveria ter acontecido em 2003, 2004 e só foi entregue ainda nem por completo esse ano, tá? Ainda tem muitos trechos que não foram finalizados. Então é um projeto assim que traz uma série de benefícios para a região, mas que traz algumas discussões, algumas polêmicas nesse sentido. A finalidade real do projeto, o custo do projeto e o prazo de entrega desse projeto, tá bom? Então essas são algumas informações que vocês precisam conhecer sobre a região hidrográfica do São Francisco, beleza? Aqui eu coloquei algumas imagens, depois vocês podem dar uma olhada, né?
sobre o rio em si, a geração de energia e essa foto maior que representa exatamente esse projeto de transposição, tá? Desculpa aí, a garganta tá muito seca. Região hidrográfica do Atlântico Sudeste. Essa região, como vocês podem observar aqui no mapa, né, ela se concentra principalmente nessa parte do território brasileiro. Ela representa um pouco mais, né, de 2,5% do território brasileiro. E se vocês pararem para analisar, por isso que eu fiz questão de colocar o nome dos estados, ó, ela se destaca, galera, por basicamente abastecer uma das regiões mais urbanizadas e mais industrializadas do nosso país. Daí a importância grande dela, né? Então eu coloquei aqui, ó, ela é uma região hidrográfica que é bastante povoada, que é bastante ocupada, né? A densidade, que seria aqui a concentração de pessoas nessa região, chega a ser 6 vezes maior do que a média brasileira. Então você percebe que a quantidade de pessoas que dependem dessa região é muito grande, né? Até maior do que outras regiões brasileiras. Ela apresenta uma grande quantidade de atividades econômicas que são desenvolvidas na região e que dependem dessa região hidrográfica, assim também como o parque industrial, né? Então nós temos várias atividades econômicas dependentes dessa região, assim também como a indústria, como eu falei, é uma região que apresenta o maior índice de industrialização do país, tá? E sem falar que é uma região hidrográfica que abastece aí a estados brasileiros, digamos assim, né, que tem uma economia bastante desenvolvida. Então assim, galera, em outras palavras, essa região, ela é uma região dos riquinhos do Brasil, podemos dizer dessa forma, tá? Espero que vocês não me interpretem numa visão errada, mas é você pegar a região mais industrializada, mais desenvolvida economicamente falando, com maior índice de urbanização. Então é uma região hidrográfica que tem uma importância muito grande para uma das regiões mais urbanizadas, mais povoadas e mais industrializadas do país. Tá? E daí você entende a importância que ela tem exatamente para essas áreas, né, do território brasileiro. Região hidrográfica do Atlântico Sudeste. Tá? Vamos subir agora aqui. Vamos juntar algumas regiões, né? A do Nordeste, o da Parnaíba e do Atlântico Sul, tá bom? E se eu não me engano até aqui, galera, eu acho que eu devo ter confundido. Acho que aqui é Atlântico Norte, tá? Acho que eu confundi até porque depois eu vi aqui embaixo Atlântico Sul de novo, ó. Aqui é Atlântico Norte, se não me falha a memória. Mas depois eu vou dar uma conferidazinha e combinar aí com vocês, ok? Então assim, ó, juntas essas três bacias hidrográficas, tá? Elas representam quase 8% do território brasileiro, né? São as suas áreas de atuação. Elas atuam principalmente no sertão, essas áreas de sertão tanto do leste, essa parte mais para o lado do litoral, como também do nordeste brasileiro. É uma região que tem um baixo potencial energético, até porque na sua maioria ela é composta por rios temporários, né? Como a gente já falou, são aqueles rios que secam em uma determinada época do ano, tá? Então o potencial energético nesse modelo de rio, ele é ineficaz, digamos assim, né? Por conta dessa redução do volume. Mas ela se destaca principalmente pelo abastecimento de água para a população, né? Saneamento básico, água tratada, isso, aquilo, outro. E também os projetos de irrigação que são presentes ao longo de suas margens. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que entender basicamente são esses dois pontos. A sua ineficácia, né, o seu baixo aproveitamento do ponto de vista energético, de geração de energia, e o fato dela ser mais utilizada para irrigação e para o abastecimento da população. Então ela se concentra principalmente nesse ponto aí do nosso território. Tá?
Aqui nós vamos para a região hidrográfica do Paraguai, que ela se concentra principalmente nessa área. E aí o que é que nós temos de destacar? Ó? Ela representa cerca de 5% do nosso território. É essa região aqui, galera, a responsável por drenar o Pantanal, né? Que a gente está vendo aí muito nesses últimos dias aí nos jornais, né? Por conta de toda a problemática que tem envolvido essa região, ou esse ecossistema. Tá? Então, a região hidrográfica do Paraguai, ela é a região responsável por drenar a maior planície inundável do planeta, que é o Pantanal. Então, os períodos de cheia na região do Pantanal, ele é consequência exatamente do aumento do volume de água dessa bacia, tá? Então, como o Pantanal ele é uma planície, essa água ela transborda por todo o Pantanal e cria os chamados lagos artificiais que a gente está vendo aqui, né? Na verdade, os lagos naturais que a gente está vendo aqui, que eu falo mais na frente. Aqui não seria estratégia, né? Essa palavra aqui eu acho que ela entrou de gaiata. Deixa eu até ler aqui. Estratégia de inúmeros meandros de baixo. Isso aqui é presença, tá? É a presença de inúmeros meandros. Aí você pode... Alex, o que são os meandros? A gente também já falou. São como se fossem braços de rios, né? Você tem um rio e aí ele forma alguns meandros, que são braços, né, de rios que tem um volume e uma profundidade menor comparada com as outras áreas, né? E acaba cortando principalmente áreas de vegetação, né? Por onde esse rio passa. Então ele está presente, né? Ele forma inúmeros meandros de baixa velocidade e com elevado assoreamento, que é inclusive uma consequência dessa baixa velocidade, né? E essa região hidrográfica, ela passa por momentos de cheias e de secas. Nos momentos de cheia, ela acaba alagando as planícies, como por exemplo o Pantanal, tá? E nos momentos de seca, essa planície ela tem um recuo de água, né? Essa água baixa, ó, e forma o que nós chamamos de baías ou salinas, que é exatamente esses lagos naturais aqui que se formam por conta do recuo das águas dessa bacia hidrográfica, tá? Então deixa eu só explicar aqui para ver se você pega a ideia. Num período de cheia, como ela é uma área de planície, essa água transborda e alaga toda essa área de planície, né, que é um relevo mais baixo, um relevo mais plano. Quando é o período de seca, essa água recua, mas ela ainda forma esses lagos aí que vocês estão vendo, né? Que oficialmente nós chamamos de baías ou salinas, tá bom? Que é a formação de lagos, consequência das cheias desse rio, tá? No caso da bacia hidrográfica do Paraguai, tá bom? E para finalizar, nós temos duas outras, que seria a do Uruguai e a do Atlântico Sul, que fica exatamente nessa área aqui, ó. Ela abastece grande parte do extremo sul do país, como vocês podem observar no mapa. Os rios, como a maioria dos rios brasileiros, dependem da chuva, tá? E, na verdade, aqui também não é curto. Eu tenho que ter um cuidado maior na hora da digitação aqui, porque eu acabo usando o celular, como eu já expliquei, o corretor joga outra coisa, né? Então, na verdade aqui, esses rios, eles correm, não é curtem. Por favor, nota aí para depois consertar. Eles correm tanto para o oeste, como também para o leste. Então, eles correm tanto para essa direção, quanto para essa direção aqui. Os rios que correm para o oeste, eles desembocam no rio Uruguai, tá? E abastecem importantes áreas de agroindústrias. Alex, o que é uma agroindústria? Uma agroindústria é uma indústria que trabalha com produtos que vêm da agricultura e da pecuária, tá, galera? Então, por exemplo, o arroz que vocês compram aí, que hoje está valendo ouro, né? A manteiga, o óleo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A salsicha,
O feijão não, porque geralmente a gente compra sem ser o industrializado. Mas todos esses produtos, eles vêm de uma agroindústria. Ela é uma indústria que pega o produto que vem do campo e industrializa para o consumidor, tá certo? Então isso é uma agroindústria, ela é muito presente, principalmente desse lado aqui, ó, do lado oeste, beleza? E do lado leste, ele abastece áreas urbanas e industriais. Então você tem nessa faixa aqui que eu estou pintando, ó, a maior concentração de população e também de indústrias da região sul, que são abastecidos principalmente por essas duas regiões hidrográficas aqui, a do Uruguai e a do Atlântico Sul, beleza? Então, galera, era esse material que a gente tinha para trabalhar hoje, tá? Sobre as regiões hidrográficas. Aqui, basicamente, é o final dessa fala sobre regiões hidrográficas. E mais na frente nós ainda teremos um outro material que fala sobre outras condições, né, da hidrografia no Brasil, beleza? Então espero que o material ajude vocês. Caso tenha alguma dúvida, manda para mim que eu vou estar aqui no Zap à disposição e ajudá-los, beleza? E no mais, fica aqui o meu abraço, um cheiro no olho de todo mundo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele vai. Falando em Deus, que Ele abençoe vocês, a família de vocês e até lá. Valeu!